Essa imagem realça as principais características do CPT, que é o Cone Penetration Test, e o CPTU, que é o chamado de Piezo Cone. A principal diferença de ambos é justamente que o CPTU ele vai fazer a aquisição de poropressão. Então ele faz a medição de poropressão com elementos aí filtrantes. Então perceba que esse tipo é o resistivo, chamado elétrico, eletrônico, que ele faz essa aquisição de dados automático a partir de células de cargas. Eu saliento que antes desse havia um mecânico, ok? Mas que hoje não se utiliza muito nas práticas de engenharia de fundações. Então tá aqui outra imagem, um detalhe para essas posições do elemento filtrante que vai fazer a aquisição de poropressão. Inclusive há uma discussão na área técnica sobre a posição dele, que varia de equipamento e isso causa algumas divergências de resultados. Mas depois a gente pode tratar sobre isso. Aqui são várias áreas, né, de ponteiras desse tipo de ensaio, certo? Cada ponteira é apropriada para um tipo de solo, a depender da complexidade que há de fazer a penetração. Então, o ensaio em si, o CPT, ele faz a medida da resistência lateral, ou seja, o atrito lateral, e também a resistência de ponta, em termos de tensão. Essa é a principal característica desse tipo de ensaio. E no caso do CPTU, que é o Piezo Cone, além da resistência lateral e a resistência de ponta, ele faz também a aquisição da poropressão. Então está aqui um resultado típico desse tipo de ensaio. Veja só, esse QT é chamado de resistência de ponta, então ele vai dando a resistência em kPa, né, dos meus elementos, ou melhor, das camadas de solo. Aqui, esse Fs é o atrito lateral, e esse Rf é chamado de razão de atrito, que nada mais é do que a divisão entre o atrito pela resistência de ponta. Eu vou ter essa razão de atrito. Através desses resultados eu consigo identificar a classificação do meu solo. Aqui eu já tenho os parâmetros de resistência, de atrito, exatamente em termos de tensão. E só para lembrar, a diferença e a grande vantagem em relação à sondagem, né, que é o SPT. Perceba, primeira coisa, quanto à frequência de medições, o CPT ele realiza mais de 5 medições por metro, a depender do equipamento, enquanto o SPT faz uma medição, só lembrando que é justamente através de golpes. A grandeza medida no CPT é tensão e no SPT é golpes por 30 centímetros, né, que é a soma dos dois últimos 15 centímetros. O CPT também faz a avaliação de poropressão, que no caso o CPTU, na verdade. O SPT, o máximo que a gente consegue fazer é a umidade do solo. E o sistema de aquisição, que é eletrônico, Wi-Fi, aqui a gente faz com prancheta. Quando o CPT vai ser usado e quando o SPT vai ser usado? Tem a ver com custo, pessoal, porque o CPT, sem dúvida nenhuma, tem um custo muito maior do que o SPT. Então, o CPT ele é aplicado em obras como portos, aeroportos, edificações de grande porte, barragem. Então, são edificações ou construções de grande complexidade. Aí sim compensa eu usar um CPT porque vai me dar resultados confiáveis. Já o SPT a gente utiliza muito em edificações residenciais de maneira geral. Então a principal diferença do CPT para o SPT está relacionada a isso.